Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui para falar um pouquinho de nutrição para vocês, que agora vamos começar a disponibilizar no canal da Health um pouco mais sobre nutrição. O normal é que a Sara estivesse aqui ao meu lado, mas esse vídeo provavelmente vai ser exibido em agosto e a minha colega estará viajando, né? Estamos de férias e provavelmente ela estará no Brasil. Mas então vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito das fibras. Então, pessoal, como prometido, vamos falar para vocês um pouquinho das fibras. As fibras, elas são essenciais na prevenção de doenças do coração, diabetes, também auxilia na perda de peso e é muito essencial no funcionamento do trânsito intestinal, no funcionamento do intestino, tá? Por que a fibra ela ajuda no perda de peso? Porque geralmente os alimentos que contêm fibras, que têm alto teor de fibras, eles são alimentos in natura. E além de conter um alto teor de fibras, esses alimentos geralmente são com baixa caloria ou caloria moderada. E quando se consome um alimento rico em fibras, nós temos uma saciedade, porque essa fibra, ela vai como se fosse inchar no nosso estômago. Vou explicar um pouquinho mais pra frente o que acontece, mas no geral, ela consegue preencher o nosso estômago de uma forma diferente de um alimento pobre em fibras. Primeiro porque ela tem esse alto teor de saciedade e também porque dependendo do que se for consumido, a digestão ela é um pouco mais lenta, mas sem prejudicar o organismo. No geral, praticamente todos os alimentos in natura são ricos em fibras. Os alimentos que são pobres em fibras são os ultraprocessados e processados. Mas Sandra, o que é um alimento ultraprocessado? Se você tem alguma dúvida sobre a diferença entre alimentos e produtos alimentares, que é a categoria onde se encontram os alimentos ultraprocessados, pode assistir aí o nosso IGTV no nosso Instagram, tá lá disponível, acredito que é o primeiro vídeo que eu fiz, eu explico a diferença entre alimentos processados e ultraprocessados. Mas temos alguns exemplos de ultraprocessados como o miojo, de processados temos o arroz, a farinha de trigo, o macarrão. São alimentos que, por exemplo, o arroz, ele é um grão e ele passa pela moagem e essa moagem retira toda a fibra, por isso que ele é um alimento pobre em fibras. E o miojo, além de passar por todo esse processo, ele também tem a adição de inúmeros conservantes para poder ter um prazo de validade maior, para ter o sabor com a característica da marca. E com isso, perde-se também toda a qualidade, toda a fibra, além das vitaminas e minerais. Alguns alimentos ultraprocessados vem descrito na embalagem que são ricos em fibras. Podemos verificar que é um tipo de fibra adicionada. A fibra adicionada, ela pode ser que tenha efeitos ou não. Não existem estudos que comprovem que essa fibra ela vai ser benéfica ao organismo, tanto quanto a fibra natural do alimento in natura. Nós temos dois tipos de fibras que são comestíveis, consumíveis, a solúvel e a insolúvel. A fibra solúvel, ela tem a capacidade de se misturar com a água e formar um bolo, como se fosse um gel. E é isso que eu falei no início. Então, o fato dela formar um gel acaba que causa uma saciedade, porque ela fica mais tempo no nosso estômago, demora mais a fazer a digestão, e assim a pessoa sente menos fome, consegue aí ter um resultado positivo na perda de peso. Esse fato dela formar um gel ajuda também a reduzir o tempo de absorção dos açúcares, dos carboidratos. Então, para a pessoa que tem diabetes, é ótimo, pois vai ajudar a controlar a glicemia. Além de que esse gel que ela forma ajuda a melhorar o trânsito intestinal e reduz o colesterol ruim. Temos aí como alguns exemplos de fibra solúvel: soja, aveia, lentilha, mandioca, beterraba, cenoura e todas as frutas. A grande maioria das frutas são ricas em fibra solúvel.
E as fibras insolúveis? As fibras insolúveis, diferente da fibra solúvel, não conseguem se misturar em água e não formam um gel. Ela passa intacta pelo trânsito intestinal, pelos intestinos, durante a digestão e acelera esse trânsito intestinal. Então, também é benéfica na prisão de ventre. Então, é como se ela fosse uma vassourinha que passa por ali e ajuda a aumentar a absorção de água e acelerar esse trânsito intestinal, facilitando aí o funcionamento do intestino, porque ela ajuda a formar o bolo fecal. As fibras insolúveis são muito importantes na prevenção do câncer de intestino, que é algo que afeta bastante brasileiros. Alguns exemplos de fibras insolúveis que nós temos são farelo de trigo, o pão integral, casca das frutas, cereais, feijão, milho e saladas de folhas. Todas as folhas que nós consumimos, seja alface, seja couve, seja repolho, são ricas em fibras insolúveis. Quanto que nós devemos consumir de fibra por dia para se tornar algo benéfico? É em torno de 25 gramas ao dia. Geralmente nós não conseguimos fazer esse cálculo todos os dias, então o ideal é consumir alimentos in natura, que são frutas, legumes e verduras, pois esses são ricos em fibras solúveis e insolúveis, e assim você não precisa ficar controlando para saber se chegou aos 25 gramas ou não. Através do seu trânsito intestinal, também consegue perceber se está consumindo fibras em excesso ou se está consumindo pouca fibra. Geralmente, quando nós não consumimos fibra suficiente, o intestino tende a ser preso. E quando consumimos fibras em excesso, o intestino tende a ser solto. Então, cabe a cada pessoa identificar a necessidade do seu organismo e consumir, avaliando pelo hábito intestinal. Lembrando da grande importância de se consumir água durante o dia, pois o consumo de fibra sem consumo de água pode aumentar os casos de prisão de ventre, visto que aquela fibra, principalmente a solúvel, fica no intestino por um tempo, em forma de gel. Ela auxilia no trânsito intestinal, mas para esse gel se manter, ele vai pedir água, ele vai absorver água. Do mesmo jeito que a insolúvel acelera o trânsito intestinal, mas também absorve água. Então, para um bom funcionamento do intestino, o ideal é o consumo em conjunto de fibra e água, fibra solúvel e insolúvel. Recordo também que é extremamente importante consultar um profissional, principalmente se você tiver algum tipo de doença crônica que envolva o processo de digestão ou os intestinos, como doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, coisas desse tipo, pois vai ser necessário fazer uma adaptação, dependendo do tipo de doença que a pessoa tem. Então, por exemplo, se tem algum sintoma relacionado ao funcionamento do seu intestino, consome a fibra necessária através dos alimentos in natura e mesmo assim isso permanece ou percebe que piora, tem que consultar um profissional, pois é necessária avaliação, tá bem? Só para reforçar e para lembrar, quanto maior o consumo de alimentos in natura, maior é o consumo de vitaminas e minerais e menor o consumo de calorias. Então, quando nós optamos por alimentos in natura, estamos optando por uma alimentação saudável, que vai só nos beneficiar. E mais uma vez, para ninguém esquecer, alimento in natura são principalmente verduras, legumes, frutas, pode-se considerar alguns dos minimamente processados, que também são benéficos à saúde, como arroz, feijão, que fazem parte da nossa alimentação. Se der preferência para o arroz integral, para o macarrão integral, melhor ainda, porque passaram por menos processo industrial, então são mais ricos em fibras do que o comum. Alimentos de origem animal
não contém quantidades significativas de fibras, só para tirar a dúvida de vocês. As fibras são encontradas realmente em tudo aquilo que nós plantamos e colhemos. Uma dica importante é, sempre que for consumir suco natural, dar a preferência por não coar, porque se coa, perde-se aí as fibras. É isso, pessoal. E sempre que for consumir algum alimento do grupo de cereais, dá preferência para os integrais, para poder aumentar aí a disponibilidade de fibra que o seu organismo vai receber. Se tiver alguma dúvida a respeito desse assunto, deixe nos comentários, nós vamos responder com o maior prazer e até o próximo vídeo. Tchau!